Coelho de Sá, meu irmão, que bom te ter aqui no Coletânea Podcast, viu? Eu me lembrei agora de um trecho de uma música minha que vai ser lançada esses dias, que falava o seguinte: lembro o bar do Tuíta, segunda boêmia, show da praça vendo o tempo passar. Gafieira, Santa Cruz, Zé Bezerra, samba de luz. Lembro o show do Pirata, segunda praieira, terça-feira no Casbar. Pé na areia você viu, o fim de tarde no Estoril. As duas boemias, a boemia do centro da cidade, que os trabalhadores saíam na segunda-feira para assistir o show da praça. Verdade. E tinha a boemia na Beira-Mar, que era na um praia pouco mais de Iracema, tarde, que o pessoal descia ali, ia para o Casbar, ia para o show do Pirata, e ainda vai. Né? Quer dizer, Coelho, a gente estava falando no primeiro bloco exatamente disso aí. O Silvio Neto foi um dos primeiros artistas lá do Show da Praça, né? Sim. Que ele esteve aqui hoje se apresentando. E a gente fala que aquilo ali, o Show da Praça, era a rede social que tinha. Era a oportunidade que você tinha de aparecer. E outra coisa, e você, quem te julgava ali, o teu jurado, era um público, tá? E era um público, muitas vezes, de ambulantes que estavam cansados, pegaram o sol o dia todo tentando vender, tentando ganhar ali o seu sustento, e às vezes não estavam com esse humor tão bem apurado, não, né? Lotava. E, cara, era um negócio tão interessante que eu me lembro que eu trabalhava no Banco Cidade de São Paulo, e eu me apresentava lá na segunda-feira. E às vezes quando eu ia trabalhar, uma vez o gerente chegou para mim e falou assim, ó, bora parar com essa brincadeira de ficar se apresentando na praça, tá? Por quê? Porque às vezes o pessoal ia lá no banco e falava assim, eu te vi na praça, queria puxar conversa, tá? E o gerente falava, isso aí tá atrapalhando, mas eu tinha cuidado de não atrapalhar, né? Quando a pessoa chegava para mim, eu falava, não fala aqui não, senão você é demitido. Mas, Coelho, a visibilidade era muito grande, viu? Sim. A visibilidade era muito grande mesmo. Você chegou a participar lá do Show da Praça? Na verdade, eu assisti, né? Era 94, eu morava no GAC, era soldado, e a gente descia, saía do quartel e ia assistir o show da praça, né? Porque a gente ficava no quartel, era Laranjeira que chama, morava no quartel, então fui muitas segundas-feiras para aquela boemia, aquela história ali. E era bom demais, né? Fui frequentador. Pois é, mesmo você estando interno, no caso a música, ela fazia parte da tua vida. Sim. Você chegou a participar da banda interna lá? Não, na do Exército não. Hoje eu trabalho na da Polícia, né? Eu sou percussionista da banda da Polícia. E você também, se eu não me engano, é luthier também, né? Eu faço umas coisinhas de instrumento de percussão, né? Até lhe prometi um pau de chuva e depois eu vou fazer. Oba, aí, por favor. Promessa é dívida. Pois é. Mas a música chegou para mim, assim, tarde, né? Meus pais não tinham essa verve artística de me apontar a música. Então foi o que aconteceu. Ali, nos idos dos anos 90, 97, 98, por aí, o samba estava muito em alta, com Jorge Aragão ganhando espaço com 2 DVDs ao vivo maravilhosos, que chamou muita atenção do país em geral. E o Ceará gostava muito do samba da década de 90, ali o pagode tomou o país, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na polícia, em 2000, eu conheci um grupo de pessoas que eram muito voltados para o samba. Tinha aprendido pandeiro e a vontade a música, que apesar de não tocar um instrumento, a música me acompanhou a vida toda, foi meu companheiro. Eu fui de pé de rádio, de ouvir os grandes artistas dos anos 80, José Augusto e toda aquela, né, Michael Sullivan, Paulo Massadas, Hit. Rapaz, né? Eu ainda gosto disso. Vi o Hit desbancar todo mundo. Um cara com 30 anos de idade lançou Menina Veneno, e Menina Veneno tomou conta do país e o cara se tornou uma celebridade. Quero aproveitar e mandar um abraço aí pro Hermínio. Você está participando também lá da Vitrola, né? Que sucesso de programa, viu? Música de qualidade ali. TV Metrópole está de parabéns com o programa lá do Hermínio, viu? Aí o que ocorre? A minha vida toda eu escutei muita música. A mamãe tinha o Década Romântica Explosiva. Eita, lá em casa tinha também. Pronto. É o novo! Eu tenho, até hoje. Eu acho que é a maior coletânea romântica, verdade, pelo menos em se tratando de Brasil, a maior coletânea romântica que a gente... Lá em casa tinha também, a gente vivia emprestando, né? Tanto fizeram 2, mas não foi tão bom quanto o primeiro. Quanto aquele azulzinho com a capa vermelha. Azulzinho claro. Com o fundo vermelho. Aquele ali é tradição, aquele é um clássico. Então, na época que dinheiro era pouco, não dava para comprar disco toda semana.
O que a gente fazia? A gente escutava um disco até quase furar, meu. Verdade. É uma história, né? Então eu venho desse tempo. Mas era um tempo bom, né? Era um tempo bom. E outra coisa... E quando veio o CD, a gente alugava, né? Não, pois é, eu ia falar. Eu me lembro que a minha irmã, ela comprou um som lá pra casa, uma radiolinha bonitinha, e comprou 4 LPs. Né? Ela fez um crediário. Tá? A gente fazia crediário. Lá no Armazém do Sul, para comprar 4 LPs que não eram baratos, né? A gente escutava. Armazém do Sul, Francinete Disco, né? Que eu me lembro que Toque disco. Foi a década explosiva. Um foi o Baby Gal, que de um lado era Baby Consuelo e o outro era Gal Costa. Demais. A Eliane. Maravilhosa. Aqui do forró. E tem um outro que eu vou me lembrar já qual foi. Pronto, em Ney Mato Grosso, né? Esses 4 aqui. Pessoal, ela fez um crediário no Armazém do Sul, sim. parcelou lá no carnezinho. E o pessoal ia lá em casa, Racine, me empresta? Eu falei, não, vou falar com a minha irmã, pra ver se ela empresta, né? Racine falou, a minha irmã não chegou ainda não, cara. Porque a minha irmã falava assim, tem cuidado, não empresta pra todo mundo não. Porque aquilo é uma relíquia. Arranhava também. Cara, e o zelo que nós tínhamos. E outra coisa, e o disco também, eu acho que tinha toda aquela magia de você tirar, de você ver quem era o cantor, quem era o compositor. Isso. Alguns a ficha técnica, alguns tinham encarte. Tinha completo, os dados completos. Tinha um encarte com as letras das músicas. Porque nós não tínhamos acesso a internet, não tinha internet, né? Não, quando você queria conhecer uma música, você tinha que ir lá na banca comprar um folheto que tinha folheto. As músicas. Ou então gravava uma música pelo rádio ali e depois ficava voltando para copiar para Eu ainda peguei a época que a gente ia para toque disco, a gente se reunia ali, amigos iam, ficavam vários. Era bom demais. A gente ia para toque disco e ficava olhando aqueles discos belíssimos, fitas. É verdade. A gente se reunia na toque disco, era incrível.